A história mentiu para você durante milênios. O aclamado Deus Verde não retornou do submundo através de rituais mágicos. A majestosa ressurreição de Osíris constitui, na verdade, a primeira grande manipulação química e botânica documentada no mundo antigo e implacável. Sacerdotes lucraram com a ignorância populacional. O corpo mutilado de um rei serviu de cobaia para a ciência da putrefação. Enquanto camponeses choravam a morte do líder, anatomistas primitivos testavam a dessecação agressiva para travar o relógio biológico da carne. A lenda sombria do julgamento final mascarou uma elite controlando a biologia humana. Se você domina a deterioração celular, você domina o medo da morte. O trono egípcio usou a dissecação humana como forte ferramenta política para reinar sobre camponeses aterrorizados. O desmembramento mítico nunca foi um conto folclórico inocente. A divisão de órgãos representava a segmentação anatômica cirúrgica nas tendas frias, pulmões e intestinos isolados para evitar a proliferação bacteriana. A lenda é um simples manual de necrópsia oculto e sombrio. Hoje, o Códex do Abismo rasga as faixas da ignorância. A divindade do além nada mais é do que o reflexo da química do sódio e o lodo agrícola. Dissecaremos o maior teatro mortuário da civilização. Prepare seu raciocínio, pois a autópsia do mito egípcio acaba de começar. Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. Esquecemos que o Egito era um deserto estéril refém do rio Nilo. A fome ameaçava rasgar o império anualmente. O ciclo hidrológico de enchentes carregava sedimentos vitais, chamados aluviões. Esse fenômeno natural previsível foi transformado no divino sangue do Deus Verde. O esverdeamento das margens não provinha de um toque milagroso, mas da alta concentração de fósforo e nitrogênio mineral. O plantio sincronizado com a maré garantia o milagre alimentar. O faraó renascia nos grãos, enquanto a população acreditava na volta do rei sagrado. Os líderes estatais monopolizaram a astronomia agrícola. Ao prever o fluxo de águas escuras, a coroa simulava o domínio temporal sobre a própria vida e morte da Terra. A ressurreição de Osíris era apenas um calendário meteorológico maquiado de extrema teologia opressora. A elite ocultou a matemática agrária das massas sedentas. Festivais dramáticos celebravam o solo escuro encharcado, cobrindo com cantos religiosos o que era apenas física de fluidos e engenharia de irrigação tática. A deidade brotava do limo nutritivo e não de feitiços. O suposto fluido divino era apenas a decomposição orgânica do fundo dos lagos da África. O pão diário nas vilas carregava todos esses minerais úmidos. Mas, se o governo já dominava como fazer a terra renascer, o que a tecnologia faraônica secreta faria com corpos mortos? O embalsamamento inicial resultou de puro acaso térmico. As areias cálidas do oeste absorviam a umidade subcutânea dos cadáveres abandonados, secando os tecidos antes da invasão bacteriana. A nobreza observou o efeito mecânico do clima e decidiu industrializar a necrose. Para substituir o calor natural, engenheiros mortuários descobriram o natrão, um composto alcalino letal extraído de leitos rochosos secos, rico em carbonato e bicarbonato de sódio. A lenda do pó milagroso ocultava uma química desidratante que destrói lipídios celulares. Artigos de arqueologia forense
como os publicados pelo Journal of Archaeological Science, confirmam que o natrão puro quebrava as enzimas autolíticas, barrando a decomposição úmida. O suor de Osíris era salinidade mortiça, desidratando órgãos a um nível extremo e veloz. Osíris, enfaixado nas paredes dos templos, servia como um tutorial cifrado. Os sacerdotes atuavam como químicos manipulando soluções hiperosmóticas para drenar a água corpórea. As 12 camadas de linho resinado travavam o colapso celular, isolando a carne do oxigênio vital. As resinas vegetais antibacterianas formavam uma casca estéril protetora no soberano oco. Ao expor o primeiro rei quimicamente conservado, a coroa estabeleceu o monopólio da vida após a morte. Comprar os ritos de Osíris tornou-se um negócio lucrativo de extorsão estatal. O mito narra que a divindade foi fatiada em 14 partes pelo seu irmão enciumado. A ciência revela o verdadeiro cenário nos matadouros humanos ocultos. A temperatura escaldante do norte africano não permitia a conservação de corpos inteiros cheios de fluidos nocivos. O fracionamento anatômico do conto popular descreve o rigor técnico da evisceração tática. Para frear a sepsia fulminante, os médicos das sombras abriam os ventres abdominais e removiam os pulmões, o fígado, o estômago e os intestinos antes que os vermes eclussem rápido. Cânopos não abrigavam a essência mágica da alma. Eles eram jarros de quarentena biológica, onde órgãos altamente contamináveis ficavam afogados em sais severos. A separação física do trato gástrico estraçalhou a ignorância mítica, isolando bactérias da flora intestinal. A excisão cerebral através da cavidade nasal exemplifica o domínio absoluto da neuroanatomia primitiva. A massa cinzenta liquefeita era sugada por hastes espirais de metal. Não sobrou intelecto, apenas o invólucro muscular preservado contra o natural extermínio biológico. O Estado mascarava as horríveis mutilações, justificando a violência anatômica como epopeia sagrada. A massa aplaudia a tragédia cirúrgica de Osíris. Mas, e se o verdadeiro terror não for o esquartejamento no deserto, e sim o que eles escondiam debaixo da terra logo após? A ciência escondeu a verdade, e eu decidi expor tudo. Mas toda operação tem um rosto. Ao chegarmos nos 1000 inscritos, a identidade por trás desses documentos será revelada. Inscreva-se. O relógio está correndo. O reino escuro e isolado, descrito no Livro dos Mortos, nunca se tratou de um espaço espiritual invisível. A necrópole oeste, onde Osíris presidia o julgamento, era uma gigante zona de exclusão sanitária. Os complexos funerários bloqueavam a infecção cadavérica na cidade. Câmaras calcárias profundas garantiam o isolamento térmico contra as tempestades de areia quentes. A geografia estéril do Vale dos Reis servia de lixeira asséptica, enterrando as bactérias necrófagas a quilômetros de distância dos grandes e movimentados centros urbanos. A passagem para o outro mundo representava a rigorosa logística de transporte biológico perigoso. As barcas solares fluviais atravessavam o rio carregando material humano deteriorado, afastando os germes letais do lençol freático consumido pelas famílias no lado oposto. A deidade da vida após a morte funcionava como o vigilante da quarentena silenciosa. Invasores de túmulos adoeciam devido à exposição aos fungos enclausurados, como o Aspergillus flavus, forjando a dita maldição.
A biologia fúngica trancada protegia os cofres reais. O ar viciado dos sepulcros causava falência respiratória rápida naqueles que ousassem romper o lacre. Os sacerdotes embalsamadores imunes cultivavam esses micro-organismos fatais, como minas biológicas. Um plano letal perfeito onde a química patológica afastava o cidadão. Estátuas do deus esculpidas em madeira plantada atestam o grau absurdo da engenharia psicológica estatal. Grãos de cevada eram inseridos em figuras mortuárias de barro para brotarem na completa escuridão. A clorofila, rompendo a terra umedecida, impressionava o camponês. Uma mágica fajuta movida a fertilizante simples e água retida forçava o comportamento dócil das multidões. Se a divindade renasce da argila molhada, as autoridades celestes detêm o segredo absoluto do amanhã material. A ilusão da agricultura controlada cegou o intelecto. A ressurreição química do rei morto validava a eterna dinastia governante. O faraó falecido convertia-se em Osíris perante a química estéril, transferindo o cetro de comando sem chance de contestações rebeldes. O trono utilizou as carcaças para sustentar sua total força. O domínio dos processos botânicos mascarou a frágil humanidade dos líderes e coroou tiranos de carne doente como figuras absolutas e perfeitas. Um genocídio do pensamento crítico financiado pelo Estado, que monopolizava ingredientes vitais ao invés de nutrir os vilarejos. A ciência e a medicina dos necrotérios arquitetaram a maior submissão psicológica documentada no mundo antigo. As correntes opressoras de Osíris eram reais. Porém, o que acontece quando a anatomia mítica falha e os segredos de laboratório do submundo vazam para as ruas? A anatomia exposta prova que a esperança teológica era apenas a biologia molecular manipulada pelas cortes. Os papiros mortuários nada trazem sobre redenção. São relatórios contábeis de anatomistas táticos registrando estoques de carbono e sulfato em templos imaculados. O falso tribunal do julgamento pesando corações com uma pena de avestruz camuflava a exclusão orgânica impiedosa. Os que falhavam no teste do embalsamamento severo eram rapidamente cremados ou jogados aos cães selvagens. A elitização da imortalidade custava caro aos vivos. O mito milenar ruiu diante da observação laboratorial clínica. Os tecidos dessecados provam que o rei ancestral de rosto esmeralda era apenas matéria pálida envolta em linhos tóxicos impregnados de resinas antifúngicas letais. A divindade secou nos potes do submundo cruel. Ao adorar Osíris, a humanidade primitiva venerou a própria deterioração molecular barrada artificialmente. Um triunfo estático e calculista sobre o cronômetro da carne putrefata. O engodo governamental transformou reações de oxidação celular em salvação das almas cegas. As areias antigas sussurram as respostas, mas o sistema corrompe a audição da massa leiga para manter a fantasia de controle viva até hoje. Os velhos ritos morrem, porém a manipulação dos compostos e da saúde continuam ditando o pânico da sociedade submissa e moderna. A ilusão esverdeada evaporou sob a dura lâmina científica da realidade. Osíris caiu na mesa fria. Analisamos cientificamente as artimanhas biológicas dos tiranos, mas os segredos ainda transbordam das criptas velhas. Se você chegou junto até aqui, inscreva-se agora. Sua contribuição ajudará muito o nosso império a crescer. Ative as notificações.
Os nossos arquivos dissecam o abismo mais profundo da verdade forense. Deixe nos comentários o que você achou da nossa abordagem sobre o tema. Já tinha ouvido a história por esse lado? Até a próxima!